Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar dessa estreia meio frustrante, meio decepcionante do Santos. O Santos foi até Limeira enfrentar a Inter de Limeira e voltou com um pontinho na bagagem, um 0-0 meio xoxo, meio difícil de assistir, assim, não foi um jogo muito emocionante. Mas antes de falar do jogo, lembro sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deixe seu like, deixe seu comentário, dá essa ajuda aí pra gente. E falando do jogo, foi um jogo muito com cara assim, de começo de temporada. E o Santos não conseguindo trocar muitos passos, não conseguindo chegar muito no ataque. Até me deu assim uma vontade de chegar aqui e falar, tipo, putz, foi muito feio, foi muito ruim. Mas aí todo mundo no WhatsApp metendo pau e falando que ninguém serve, que o time é muito mal treinado e esse Marcos Leonardo é muito ruim, não segura a bola. Eu pensei, calma, é só o primeiro jogo do Paulistão. O Santos teve já jogos... Normalmente, na verdade, o Santos estreia mal, assim. Tem sido assim nos últimos anos. É que nos últimos anos também não são parâmetro. O Santos não teve assim, grandes jogos, mas mesmo no ano do Sampaoli, o Santos não estreou tão bem, achou um gol no finalzinho contra a Ferroviária, o gol do Jamota, diga-se de passagem. Então estrear não tão bem no Paulistão não é nada muito fora da norma do Santos. E de time grande mesmo, assim, se você for ver o próprio Corinthians, que gastou muito mais dinheiro, também não saiu do zero com a Ferroviária. Aparentemente jogou melhor, mas o Santos veio com muitos desfalques, veio sem Felipe Jonathan, veio sem Marinho, veio sem Léo Batistão, sem Ricardo Goulart, então não acho que esse jogo é parâmetro, mas não deixa de ser um jogo frustrante muito pela falta de eficiência do time, assim, o time não acertou passe e considerando que teve um pouquinho mais de tempo, teve uma pré-temporada um pouco mais longa, né? O Santos entrou de férias, do brasileiro terminou na primeira semana de dezembro, primeira metade da segunda, e o Santos só voltou agora no dia 26 de janeiro. Eu esperava um pouquinho mais de entrosamento, para dizer o mínimo. Então, falando do time, o Santos foi a campo com João Paulo no gol, Bauerman, Luiz Felipe e Velasquez, outro de zaga, então 3 zagueiros dentro do esperado. Madison, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga, então foi essa linha de 5. E aí na frente, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Marcos Guilherme aí vindo no lugar do Ângelo, que era o que muitos esperavam que seria o titular. O Ângelo não foi titular, entrou só no finzinho do jogo. Então essa sim vale como crítica pro Carille. Talvez não colocar o Ângelo não tenha sido a melhor das decisões, e aí é difícil de falar assim, por que é que não colocou. Eu entendo que o Carille gosta muito do Marcos Guilherme, acha que é um jogador versátil, e de fato ele é, mas ele não é um grande destaque individual, normalmente, apesar de correr muito, e eu defendo isso nele, mas um jogo contra a Inter de Limeira nessas circunstâncias, eu acho que era o jogo para testar e colocar o Ângelo de titular e já desde o começo tentando fazer uma fumaça aí nessa defesa dos caras aí. Então foi um jogo em que o João Paulo acabou trabalhando bastante. O Santos chegou muito pouco no ataque. Talvez a culpa tenha sido minha, porque na única hora que eu saí da frente da TV, o Santos teve a jogada mais perigosa, que foi no final do segundo tempo, já aos 35 do segundo tempo. Uma bola na trave do Bruno Oliveira. Então eu assisti todo o resto do jogo, e todo o resto do jogo o Santos não fez praticamente nada. Destacar aqui a demora para fazer as substituições e, inclusive, pela expulsão do Pirani no final do primeiro tempo. Assim, eu acho que é uma expulsão válida, eu não acho que seja... Eu acho que é discutível, assim, eu não vi intenção nele, mas foi um lance temeroso, porque a perna foi um pouco alta. Eu entendo a expulsão, apesar de não concordar 100%, mas não é algo que eu fale que influenciou o placar decisivo. E sim, influenciou porque o Santos perdeu um jogador, mas não que tenha sido uma influência da arbitragem, melhor dizendo, nesse jogo. De outras, com a saída do Pirani, eu imaginava que o Carille mudaria o time mais rapidamente, principalmente para colocar o Ângelo
Eu achava que ia sair o Marcos Guilherme, acabou demorando bastante para sair, ele foi sair só já nos acréscimos. E inclusive a entrada do Ângelo foi com o Marcos Leonardo, que, bom, ele estava muito cansado, mas ele também não conseguiu pegar na bola direito, a bola não chegou nele. Então foi um jogo assim, difícil de assistir. Valeu, acho, pela entrada do Bruno Oliveira, que acabou tendo uma jogada importante. Talvez essa bola tivesse entrado, com 1-0 possivelmente o Santos teria vencido o jogo. Mas foi uma boa jogada, feita com o Marcos Leonardo, se não me engano mesmo. Então fica aí a esperança de que o Bruninho consiga dar aí um pouco mais de força, um pouco mais de corpo para esse elenco no meio de campo. E ainda tem o Felipe Jonathan e alguns outros jogadores. Marinho não jogou e já tem muita especulação sobre a ausência dele, se seria porque ele estaria sendo negociado, teria propostas do Flamengo principalmente. Então já falaram que ele teve proposta, já falaram que ele recusou, mas já falaram que a chance dele ser negociado é grande e por isso ele não vai aparecer na lista nesse primeiro momento. Eu particularmente acho que o Marinho ele não sabe direito o que é da vida, mas eu acho que ele sempre foi assim, é muito característica dele. Então, ao invés de focar em jogar e fazer uma boa temporada pelo Santos, ele fica desfocado e buscando aí talvez outras oportunidades em outros ambientes e, bom, ele que encontre o melhor caminho para ele. Eu acho que ele deveria ficar no Santos, se focar e mostrar o melhor futebol, aproveitando a presença do Ricardo Goulart, mas quem sabe da vida dele é ele mesmo, né? Fica aqui a tristeza pela expulsão do Pirani, ele já não joga o próximo jogo, então já temos um desfalque certo. Se não vier a documentação do Ricardo Goulart, vai ter mais improviso aí nesse time. E falei da escalação inicial, falar aqui um pouquinho só das substituições, foram poucas, eu acho que o cara, não que ele tivesse muita opção no banco, né, de fato ele não tinha. Além dos que entraram, que foi o Bruno Oliveira, no lugar do Camacho aos 30 minutos de jogo. O Ângelo, que já entrou aos 42, meio 43, no lugar do Marcos Leonardo. E o Vinícius Balieiro, que entrou no lugar do Marcos Guilherme já nos acréscimos. As outras opções eram os goleiros, o Mazotti e o John, o Ivonei, o Jobson, o Luizinho e o Alanzinho. Nenhum desses jogadores transmite confiança. E com o jogo empatado em 0-0, eu acho que as entradas fizeram sentido, principalmente o Santos com 1 a menos. Então foi um jogo assim, bem típico de começo de temporada. Eu fico triste, eu acho que o Santos podia ter mostrado um pouco mais. Esse time da Inter tem uns jogadores interessantes, né? Jogadores que passaram por outros times de maior destaque, o Osman, até o Galdesani apareceu, eu não sabia que ele estava na Inter, o Galdesani que passou aqui pelo Coritiba aqui do Paraná. Mas não sei, eles tiveram chances, né? Deram trabalho para o João Paulo, chegaram bem, mas é um time nitidamente assim, pior, que acabou conseguindo também esse bom futebol, esse bom desempenho, muito por ter um jogador a mais, e nem assim conseguiram marcar o gol. João Paulo, uma boa atuação de novo. Santos volta agora a campo sábado, 11 da manhã, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a estreia em casa. E não sei se os jogadores como o Felipe Jonathan, como o próprio... Quem que estava também desfalcando por Covid? Bom, o próprio Marinho, o Léo Batistão teve entorse, o Sandro teve entorse. Então todos esses jogadores são dúvidas ainda, eu imagino. Não sabemos se eles estarão em campo aí para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesse sábado de manhã. Mas vamos ver como que esse time... Bom, vamos ver se o Carille olha para esse jogo, como ele montou o time, como o time desempenhou o seu papel em campo, e se ele vai conseguir ter algumas ideias, assim. Não tem muito tempo, né? De hoje para sábado de manhã não vai dar para fazer muita mudança, o que é o preocupante, porque afinal de contas o tempo era antes desse jogo. Mas sem Gabriel Pirani, eu imagino que o Bruno Oliveira vai ser titular. E aí vamos ver o que acontece. Talvez o Ângelo entre como titular, que é o que nós todos esperamos para ver. Então, 11 horas da manhã, salvo engano, a transmissão vai ser do Premier.
e do Paulistão Play, que acho que é o novo serviço, né? O serviço já existia, mas para essa Série A eles vão ter uma cobrança aí. E já que estamos falando de transmissão, eu vou fazer aqui a minha observação com relação a transmissões, porque eu não sei se é exatamente pela lei do mandante, ou não sei exatamente o que levou a essa situação, em que cada jogo do Santos vai ter uma transmissão diferente. E, por exemplo, a de hoje, muita gente não conseguiu assistir porque não teve uma transmissão na TV. Teve pela HBO Max, que é uma plataforma de streaming, então você tem que ter, para assistir na TV, sem ligar no computador, tem que ter uma Smart TV, ou pegar no celular e transmitir para a TV, mas enfim, exige uma internet bastante robusta. E também pelo Estádio TNT, eu acho que é o nome da plataforma, que também não é um canal de TV. Então, por exemplo, agradecendo aí o meu camarada que gentilmente libera o sinal, valeu, Helder. Meu pai conseguiu assistir só por causa disso. Ele que assina a Claro, então ele tem acesso ao TNT. Ele teria o login, mas ele não conseguiu acessar na Smart TV. Não é algo tão intuitivo, mas ele conseguiu no HBO Max. Assistiu aí o segundo tempo, maravilha. Mas eu vi muita gente nos grupos de WhatsApp sofrendo porque eles não conseguiam assistir. Talvez aí porque a TV deles não fosse exatamente uma Sky legítima, não sei. Mas não cabe a mim julgar. É só porque vai ficar essa confusão aí de diferentes formas de transmissão. E a próxima transmissão vai ser, caso confirme, mas eu acho que sim, pelo Paulistão Play e pela Premiere, dois serviços que, caso você compre, você vai ter acesso, não vai ter acesso a todos os jogos. Antes, nos outros anos, quem comprava o pacote do Premiere tinha direito a todos os jogos do Paulistão da Série A1, todos os jogos do Carioca, todos os jogos do Gaúcho, enfim. E agora não, ele está bem segmentado. E aí, você pode assinar, por exemplo, o Premiere por 1 mês, 2 meses, só que os outros jogos vão ter transmissões gratuitas, né? Na TV aberta e no YouTube. Se você comprar o Premiere, você basicamente vai estar pagando a mensalidade para assistir um jogo, e o Paulistão Play é a mesma coisa. Pelo menos nessa primeira parte do Paulistão. Então, assim, essa segmentação acaba prejudicando muito o torcedor, e eu lamento bastante que na verdade o resultado disso tudo vai ser que muito mais gente vai assistir plataformas alternativas, talvez não tão legais, e eu realmente não culpo, porque não há como sustentar todas essas plataformas, além das, como disse o Carlos aqui no nosso guia, além das que já tem a diversão familiar normal, né? Então, no caso dele, né, ele falou bastante, ele não pode deixar de assinar uma Netflix ou um Disney Plus, assim, que são o que os filhos dele assistem, para poder assinar todos esses e assistir um jogo do Santos em cada uma das plataformas. É descabido, e a consequência vai ser, assim, outros sites piratas tendo muito mais audiência, e eu não estou julgando aqui se é certo ou errado, mas é o que vai acontecer. E muito menos gente vai poder acompanhar o time de maneira legal. Então eu acho que no fim das contas todo mundo sai perdendo com isso. Mas, enfim, é a lei do mercado e é o que nós temos para o momento. Pelo menos dessa vez eu consegui assistir pela plataforma da Claro, que o meu pai paga. E vamos aguardar aí para ver como que será a segunda parte do Paulistão. De qualquer forma, sábado 11 da manhã, o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. Transmissão do Premiere, transmissão do Paulistão Play. Dê o seu jeito de assistir o jogo, ou acompanhe pelas outras mídias as narrações que vai ter, da Santos TV, do De Olho no Peixe. E, no mais, continue assistindo também o nosso canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Curta, compartilhe e comente. Se inscreve no canal. E vamos ver qual vai ser a escalação para o próximo jogo do Santos. Talvez aí com alguns reforços internos desses que desfalcaram o Santos na primeira rodada, mas nos manteremos informados até sábado. Certo, pessoal? Então, para cima deles e seguimos no Paulistão. Abraço!